não usam o Revit. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar, né? Obrigado. E as pessoas não já ouviram falar do Revit? Ouviram falar bem ou mal? Não. Bem, mal ou muito bem? Por quê? Porque ele é bom? A maioria das pessoas me falam que não voltariam para o AutoCAD por causa do tempo. Economia de tempo. E aí eu quero mostrar para vocês hoje como é possível economizar tempo, ainda mais no meio de arquitetura que você sempre está atrás do tempo, querendo dormir, etc. Como economizar tempo com software, inovações tecnológicas. Mas não, vale a pena eu abrir o AutoCAD para matar a saudade e para brincar um pouquinho como que vocês trabalham hoje. Tá? Como é que faz para vocês saberem? Alô? Alô, ótimo. Aqui vai. AutoCAD, todo mundo conhece. Alguém sabe me dizer a diferença do AutoCAD para o Revit? Fora o sistema BIM, que agora é a moda do momento. O AutoCAD, pessoal, nada mais é do que uma prancheta digital. O que eu faço, o que eu faria à mão, eu faço digitalmente. Se eu fizer, coisa que eu vou fazer com vocês agora, vou fazer duas paredes, desenho bem simples, duas paredes, uma interseccionando com a outra, vou colocar uma porta, uma janela, e em seguida vou fazer uma elevação. Ao acabar isso, o AutoCAD sabe que nada mais, nada menos são linhas, não são paredes. A gente vê plotado. No Revit vai ser bem diferente. BIM. Alguém já ouviu falar no BIM? Building Information Modeling. Construindo um modelo de informação. Eu vou construir em 3D. Isso quer dizer que a minha parede vai ter um comando parede mesmo. Eu vou fazer uma parede de alvenaria, por exemplo, ela tem uma espessura de 15 centímetros, uma altura X, vai ter uma viga baldrame embaixo, eu vou colocar uma laje, um contrapiso, o piso, o forro, telhado, janela, porta, etc. Estou construindo em 3D, aí depois eu vou retirar as informações. É isso que funciona, é desta forma que a gente vai trabalhar. Bom, AutoCAD, vamos lá. Todo mundo mexe com AutoCAD aqui, então vou fazer uma parede, linha, Enter. Clico num ponto qualquer, mostro a direção, digito um valor, eu trabalho com centímetros, 500, opa, Ctrl Z, 500, Enter. Em seguida, para ficar mais rápido, offset de 15, esse cara para baixo. Linha, esse ponto, linha, este ponto. Tranquilo? Muito diferente do que vocês fazem no dia a dia? Não, ótimo. Fazer outra parede interseccionando aqui, ó, 500, offset de 15, deste elemento para a esquerda. Linha, fecha num canto, linha, fecha no outro. Pergunto, o que eu faço agora? Trim. TR, Enter, Enter, olha que rapidez. Fecho de um lado, arrumo do outro. Certo? Em seguida eu vou fazer uma porta do lado esquerdo. Offset de 10, para fazer a boneca da porta, deste elemento para cá. Em seguida eu vou fazer um novo offset, de 90, deste elemento para cá. Aí eu faria a folha da porta, etc. Não, deixar assim para ficar mais rápido. Fazer uma janela, offset de 50, deste ponto para cá. Offset de 1,50, deste elemento para cá. Aí eu faria uma linha no meio, um offset de 1 em 1. Tranquilo? Feito isso, agora eu vou fazer uma elevação. Então vamos lá. Linha,
Fiz uma linha de chamada. Copy desta linha. Aqui, 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 aqui. É impressionante como minha saudade do AutoCAD já está passando. Tá. Offset. Eu fiz o chão. Agora eu vou fazer um offset do pé direito. 2,70. Tá aqui. Trim. Apaguei essas linhas de chamada. Linha. 2,10. Fechou aqui a portinha. Trim. É isso. Isso também. Pessoal, lembrando que eu não estou mexendo com layer, com espessura de linha, com nada. Apenas estou desenhando em 2D. Certo? Fecha o AutoCAD. Martírio já passou. Deixa aberto, vai. Só para depois a gente voltar e ver o que acontece. Revit. Esse é o famoso Revit. Lembrando, vou construir em 3D. Então vamos começar da seguinte maneira. Deixa eu só conferir. Está em centímetro, eu trabalho em centímetro. Eu vou fazer o mesmo desenho, simples, muito simples, mas vocês vão me mostrar se vai ser mais rápido, vão dizer se vai ser mais rápido ou não. Então lá. Comando do Revit em inglês, parede WA de wall. Então WA. Escolho um tipo de parede. Pode ser essa aqui. Ó. Então, ao desenhar esta parede que está pré-configurada, o Revit automaticamente vai me dar este desenho técnico aqui. Ó. Eu tenho uma parede de 15 no total, só que ela tem 2,5 centímetros de reboco, alvenaria de 10, mais 2,5 de reboco. Então já está configurado, tá? Já configurei, então agora o Revit sabe que toda vez que eu desenhar essa parede, vai sair assim. Quem já fez o curso, estou mentindo ou não? Só 2 fizeram o curso, pelo jeito. WA, então tá aqui, ó. WA, a paredinha tá ali, desenhei. Então o que eu fiz lá? Mesma forma do AutoCAD, clico num ponto qualquer, mostro a direção, coloquei 500, Enter. Já economizei. Lá eu tive que fazer 4 linhas. Sendo que a minha parede lá do AutoCAD não estava detalhada desta forma. Mas vamos voltar para o AutoCAD, então eu vou tirar esse nível de detalhe. Já existe, mas eu vou retirar isso aqui. Então tem aqui, nível de detalhe baixo. Essa era a parede que eu tinha lá no AutoCAD. WA. Opa, WA. Vou fazer agora aquela outra parede com 5 metros, interseccionando essa primeira. Quando eu acabei de fazer essa parede no AutoCAD, o que eu tive que fazer logo em seguida? 500. Quando eu apertar Enter, eu quero só ouvir um. Oh. Bacana, bacana. Por que ele fez isso aqui para mim? Porque o Revit é um software feito para arquitetura. Não estou aqui para falar mal do AutoCAD. Até porque não está Autodesk. O AutoCAD é um software genérico, ele nunca vai ser do mercado. Mas para vocês, ou melhor, para nós, o Revit veio para ficar. Outra coisa bacana é que quando eu coloquei essa parede, se eu clicar nela, pessoal, existem uns itens chamados cotas temporárias. Quer dizer, se eu quiser que esta parede tenha uma dimensão, ou melhor, esteja afastada 1 metro pela cota temporária, 1 metro. Na hora que eu apertar Enter, percebam que ele vai consertar aqui e aqui. Ó. Beleza. De ter feito este desenho, já economizei tempo, lembrando que é possível aumentar o nível de detalhe. Isso aqui daria muito mais trabalho. Mas esquece, vamos voltar para o básico. Tá aqui. Logo em seguida, o que eu fiz? Eu peguei uma porta, aqui no Revit, atalho DR, de door, DR, e fiz uma porta de 90 com 10 centímetros de offset, de boneca. No Revit, a gente coloca a porta em qualquer lugar. Vamos colocar aqui assim. Pus. Ele já fez buraco, já fez a porta. Lembrando que existem as cotas temporárias. Então, eu venho nesta cota e coloco 10 centímetros. Essa aqui 2 vezes. Igualzinho no AutoCAD, se eu quisesse inverter a folha da porta de lugar, quase igual. Lembrando também que se lá para frente eu resolver alterar essa cota temporária para 50,
o Revit arruma o desenho, não só aqui, em si em todos os desenhos que eu estou construindo em 3D, isso aqui não é 2D, tá? Ctrl Z, deixar do jeito que estava lá. Em seguida eu fiz uma janela no inglês window, no atalho WN. Existem vários tipos de janela, estão me ouvindo aí? Então, vários tipos de janela, já saiu a janela que eu queria, coloco a janela em qualquer lugar e pelas cotas temporárias, 50. Bom, aí o que eu fiz no AutoCAD agora para fazer a elevação? Linhas de chamada. Não vou precisar utilizar linhas de chamada aqui, porque isso aqui a gente está vendo em 2D, mas ele já está em 3D. Aqui, ó, navegador do projeto, eu tinha feito a fachada sul. Fachada sul. Ah, mas eu queria ver agora a janela. Vamos pegar, por exemplo, a fachada leste. Fachada leste. Aqui, ah, eu quero ver tudo. WT, eu tenho a fachada leste, a sul e em planta. Se eu alterar o desenho em qualquer uma das vistas, por exemplo, aqui na planta, vamos supor, voltar para os 50 que eu tinha falado, altera tudo. Mas, está em 3D, isso aqui eu estou vendo desenhos em 2D, em vista e desenhos em 2D em planta. A não ser que 3D. Eu desenhei em 2D, mas ele já estava fazendo. Então, por exemplo, o meu desenho já está começando a tomar forma. Ou melhor, eu já estou começando a construir alguma coisa. Tá? Voltei para o pavimento zero. Agora vamos continuar aqui a brincadeira. Vou fazer mais uma parede aqui. Para fechar. Vou jogar fora esses pedacinhos que tinha aqui. Vou deixar esse ambiente, sei lá, de 5 metros por 5 metros. Aqui. Aí vamos continuar construindo. Um elemento que é importante que a gente tem aqui nesse desenho é o contrapiso, a laje de baixo de 10 centímetros. Vou fazer uma laje, piso estrutural, a gente viu hoje no workshop, né? Vou fazer uma laje de 10 centímetros, neste ponto até este ponto. Concluir. Pessoal, uma coisa que eu não gostava muito de fazer no AutoCAD eram os cortes. Aqui eu vou fazer 2 já de cara. Corte. Fiz um corte. Fiz outro corte. Vou passar esse corte pela porta ainda para ficar mais dificilzinho. Quando eu abrir este corte aqui, ó, o Revit vai ter que me dar um desenho técnico que vai ser o seguinte. Uma parede em corte. Uma parede em vista, uma porta em vista, uma laje em corte, em concreto, e uma janela e parede em corte. Concorda? Vamos ver. É disso que eu estou falando. Então a gente vai fazendo, construindo e extraindo informações que vocês quiserem. Lembrando que se eu fizer uma alteração em qualquer um, já está sendo alterado todo. Continuando, então está dando certo. Vou colocar o piso de acabamento. Vou colocar aqui uma assoalho. Piso, arquitetura. E agora eu quero um piso de 2 centímetros. Lembrando que esse piso eu estou construindo em 3D, ele está acima da laje. Então, se ele está acima, eu tenho que dar um deslocamento dele para cima. Não adianta você fazer chuncho, quer ver? Vou deixar no 0. Errado. Não adianta fazer chuncho no Revit que uma hora ou outra aparece. Eu tenho que pensar diferentemente da forma que eu penso no AutoCAD. Fiz o meu piso, abri aqui o corte. Só que está errado. Este piso, ele tem um deslocamento de 2 para ficar apoiado. E o pior, a minha porta também tem que estar deslocada 2, não arrasta do piso. Então, 2. Lembrando que o 3D está sendo feito ao mesmo tempo. Tá. Aí, eu quero colocar, já que abriu o 3D, eu quero colocar as vigas baldrame. Viga baldrame. Fundação de parede chamada aqui no Revit. Aba estrutura,
fundação de parede. Pergunto para vocês, já está configurado, tá? 15 por 30. Pergunto, esta parede vai ter baldrame? Essa e essa. Então eu posso, por exemplo, clicar uma a uma, ou selecionar todas que vão ter baldrame e concluir de uma vez só. Vamos ver? Tá. Ótimo, é isso que eu queria. Abrir o corte novamente, já está sendo construído. Tem um macete aqui, né? Macete é uma adaptação, porque esse é um elemento, esse é outro. No nosso desenho técnico, essa linha não existe, concordam? Isso aqui é fácil de arrumar. Eu uno isso com isso com isso, e eu tenho o desenho técnico correto. Continuando aqui. Eu quero fazer o forro desse cara. Quero fazer o forro lá em cima. Planta de forro do pavimento zero. Então eu estou, ao invés de ter aberto a planta de piso do pavimento zero, planta de piso eu passo um corte a 1,50 e olho para baixo. Eu abri a planta de forro, que eu passo um corte a 2,30 e olho para cima. Plantas de forro, aqui. A arquitetura, forro. Se eu vou colocar aqui, então eu tinha um pé direito de 2,70. Para eu colocar 2,70, eu tenho que considerar mais os 2 centímetros do meu piso. 2,72. Opa, 2 não. 2,72. Neste ambiente, cliquei. Estou construindo em 3D. Que mais que eu posso colocar? Um negócio bem legal para mostrar para o cliente. O cliente, às vezes, ele não consegue ter essa visão espacial que a gente tem. Você mostra um monte de planta, um monte de cortes, ele não entende direito ainda. Agora, com um negócio chamado corte perspectivado, fica mais fácil. Vamos fazer um corte perspectivado disso aqui. Caixa de corte. Ele formou esse prisma ao redor do meu modelo. Toda vez que eu encostar isso em algum lugar, ele corta para mim. Corta para mim. Cara, todo mundo está sabendo. E eu posso renderizar esse negócio. Vamos lá. Render depende de processamento puro. Então, quanto melhor o computador, mais rápido fica. Puxa, Alexandre, então eu preciso trocar de laptop? Não, isso aqui que eu estou dando aula para vocês, mostrando para vocês. Está gravando a palestra ainda, e é um Core 2 Duo. Então, nada muito... Já está bem obsoleto. Aí, ó, um renderzinho para você mostrar para o teu cliente. Isso ele entende. Tá? Que mais? Outra coisa bacana. Se eu pegasse essa cadeira, blocos no Revit são em 3D. Se eu pego uma cadeira, o Revit sabe que aquilo está em 3D. Se eu puser um bloco aqui de cadeira, ele sabe que esse bloco está acima do piso. Olha o que acontece. Escolher aqui algum tipo, cadeira. Se eu apertar espaço, ó, 1, 2, pronto. Minha cadeira aqui, minha cadeira aqui. Ele já tira, ele já esconde o desenho técnico debaixo da Ashura. Por quê? Isso aqui, pessoal, vou pegar esse corte agora, eu vou inverter de lado. Eu não quero para cima, eu quero para baixo. Para ver a cadeira. Quando eu abrir o corte, olha lá. O bloco está em 3D. Dá para piorar. Vamos fazer o seguinte, vou piorar um pouquinho. A gente nunca faz isso na faculdade de preguiça. Ó, vou colocar um... Entenderam por quê, né? Depois eu tenho que fazer esse desenho técnico. Ótimo. O que mais? Eu tenho também a parte 2D, a parte de planilha orçamentária, quantitativo de janelas, esquadrias, etc. Para eu ter feito isso aqui, que não é arquitetura, não é nada, é só um protótipo de alguma coisa, tá? Para eu ter feito isso aqui, foram usados tantos metros cúbicos de concreto, foram usados tantos metros quadrados de piso laminado, foram usados tantas portas, tantas janelas. Vamos ver quanto. No próprio navegador do projeto, tabelas.
planilha orçamentária. Não sei se vocês vão conseguir ler daí. Aqui está dizendo que para eu ter feito as vigas, para ter feito a laje, foram utilizados 3,43 metros cúbicos de concreto, porque a casa é pequenininha. Se o valor do metro cúbico fosse, eu acho que é 235, tá? 235. Enter. Para eu ter feito esta casa, eu gastaria R$ 805 em concreto. O assoalho foram gastos exatos 25 metros quadrados, óbvio. Eu tinha feito 5 por 5. Então, 25 metros quadrados de assoalho. Sei lá, se custar R$ 55, 27 reais. Não, aqui, ó. R$ 1.375 em piso. E assim por diante. Aí a gente colocou uma porta. Quantitativo de portas. Uma porta. Agora, e se eu for lá no pavimento zero e puser mais uma porta? DR, door. Aqui. Lembrando que essa porta tem que estar a 2 centímetros para cima. Feito isso, quando eu for lá, se Deus quiser, né, se não me sacanear, olha lá, quantitativo de portas. Tenho 2 P90. Ó, 2. Janela, eu tinha uma janela, quantitativo de janelas. Uma J1. A J1 tem 150 centímetros por 120, uma janela simples de alumínio e vidro. E assim por diante. Tá? Eu mexi, hoje, não sei se vai conseguir dar para passar aqui. Hoje à tarde, a gente fez o workshop lá. A gente chegou num nível bem legal. O resultado, então, em 3 horas para 42 pessoas, ensinando e ajudando e corrigindo o erro, chegamos isso aqui. Ó. Lembrando que isso aqui não é apenas, isso aqui não é só imagem, isso aqui tem todo o desenho técnico por trás. Então tem também esse quantitativo, eu posso fazer vários cortes e assim por diante. Me perguntam sempre que eu estou fazendo essa explanação, Alexandre, em relação ao telhado, como é que eu faço? Vamos lá. Vou criar mas antes disso. Vou fazer aqui um 3D que eu tinha mostrado para vocês ali agora. Essa perspectiva é uma perspectiva isométrica. Não tem ponto de fuga. Agora, se eu quiser fazer posso pegar em planta, por exemplo, que é o melhor, uma câmera, olhar desse ponto para cá. Mas eu queria ver internamente. Como o ambiente é muito pequeno, se eu pusesse essa câmera lá dentro, eu teria que abrir muito a câmera. Ia distorcer. Então, um macetinho que eu uso é ocultar esses elementos que estão por fora. Lembrando, estou ocultando nesta vista, não estou apagando no projeto. Então, eu ocultei, dou um zoom. E se tivesse uma luminária, né? Não tem aqui agora, mas vou colocar rapidinho aqui. Uma luminária. Vou pôr 2 abajures. Um abajur aqui, um abajur aqui. Pronto, só para a gente ter alguma coisa para poder ver. E abrir o meu 3D. Quando eu renderizar essa imagem, em média, pedindo que seja interior apenas com a luz artificial, vocês conseguem ver que dá para fazer todo o processo arquitetônico com um software apenas? Então, eu estou tentando mostrar para vocês o desenho técnico. Ele é muito mais rápido, mas não é essa a ideia. Eu quero mostrar o desenho, que é possível fazer o mesmo desenho técnico do AutoCAD no Revit. Em seguida, é possível renderizar as imagens, tirar essas imagens fotorrealísticas sem precisar passar para outro software. Não sei se vai dar tempo, mas a gente consegue também montar pranchas e plotar. Vou tentar fazer essa prancha aqui, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que é o tempo de render, né? O processamento. Core 2 Duo tem esse probleminha.
Eu não fiz nada. Eu apenas apliquei blocos e pedi para renderizar. A configuração de luz já estava dentro dele. É possível configurar? Claro. Poxa, cara, obrigado. Dá para ver daí? Aqui está claro, aqui está escuro. Bom, mas é isso aqui. Obrigado, viu? Continuando. Então eu falava do telhado. Para fazermos o telhado, vou mexer da seguinte maneira. Vou desenhar 4 paredes aqui, do lado. Tantos metros por tantos metros. E vou fazer o telhado. Então, arquitetura, telhado por perímetro. Ao clicar para o perímetro, ele fala assim, ó, poxa, Alexandre, você está lá no pavimento 0. Você quer desenhar esse telhado no chão ou você quer ir para cima? Para cima. Sim. Vou desenhar o perímetro desse telhado, lembrando que eu já vou fazer o beiral. No Revit eu tenho essa opção. Eu desenho por um ponto, ele já faz com o deslocamento, a linha. Fazer com um beiral de 1 metro. Está aqui. Deste ponto até este ponto. Quando eu fiz isso, eu posso também mexer com a inclinação desse telhado. Vamos colocar, por exemplo, 40%. Apareceram 4 triângulos que são as águas, são as caídas do telhado. Eu vou concluir primeiro, depois a gente edita se não quiser dessa forma. Concluir, 3D, aqui. Um telhadinho. Só que, puxa, Alexandre, eu não queria com essas 4 águas, eu queria com 3 águas. Eu posso editar o que eu já fiz. Vamos editar e falar para o Revit que essa linha aqui, ó, não define mais a inclinação. Não tem mais o triângulo. Conclui. Ah, então se não tem de um lado, não quero do outro também. 2 águas. Conclui. Ah, mas eu quero fazer um 8 agora disso aqui. Clica na parede. Vou fazer as 2 de uma vez só. Essa também. Eu posso anexar o topo até este telhado. Só que o Revit é americano, lá eles usam aquela tecnologia shingles, telhas de sanduíche de telhas. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. Vou passar um corte. Está aqui meu telhado. Vou copiar esse telhado 3 vezes. Tá. Ficou isso aqui. E agora eu vou dizer para o Revit. Revit, esse aqui de baixo são as terças. As terças são elementos horizontais com espaçamento máximo de 1,5 metro entre cada uma. Então, já está configurado, tá? Isso aqui teria que configurar, mas já está configurado. Eu vou pegar e mostrar para o Revit que eu quero as terças. Ó, o combinado é ó, não é chorar. O segundo são as terças, os caibros. Os caibros são elementos verticais com espaçamento máximo de 50 centímetros entre cada um deles. Clica nele, já está configurado. Caibros. E o terceiro são as ripas. As ripas são horizontais novamente, com espaçamento máximo de 35 centímetros, dependendo da telha. Ripas. Aí o que eu faço? Eu pego junto esse sanduíche e já está pronto em todos os cortes, elevações, etc. Vamos ver. Eu fiz um corte. Então tá aqui, corte. Esse. Vou juntar esse cara, mover. Opa. Daqui até aqui. Vou juntar esse cara, então eu vou mover aqui de baixo até aqui. E esse último, que são as telhas, mover esse ponto até aqui. Ó, que bonitinho. Só que além disso... Ah, e a tesoura a gente tem que modelar mesmo. Aí na aula eu não vou conseguir fazer isso aqui agora. Mas... vou passar aquele outro corte que a gente já tinha. Então agora eu tenho um corte. Vou fazer um longitudinal aqui. Pronto, meu telhado está pronto. Outra coisa. Poxa, Alexandre, beleza. E escada?
Como é que eu faço escada nesse negócio? Então tá uma telhadinha aqui. Certo. Pavimento zero. Vou fazer 2 tipos de escada. Uma escada... Vou fazer 3. Uma linear. Então, comando escada por croquis. Existem, pessoal, a partir do Revit 2013, esses 2 tipos. Mas como eu já uso 2009, então eu prefiro o de baixo, que é o que tinha sempre. Mas eu ensino os 2. Mas eu uso de baixo. Escada por croquis. Cliquei. Primeira escada. Essa escada, ó, tenho várias. Eu vou usar uma que chama engastada. Então, na hora que eu acabar de desenhar essa escada, vocês vão ver que ela não tem um espelho. Ela está vazada. Posso mudar isso depois. Clico no ponto. Olha que bacana isso aqui. Então tá. Todo mundo gosta de desenhar escada aqui? Quem não gosta, levanta a mão. Ah, o povo gosta. Um monte de gente gosta. Eu vou chegar nele e cuidar. Vamos ver se vocês gostam mesmo. Não sei, vocês não vão conseguir ler ali, ó. Mas no mouse está escrito o seguinte. Isso aqui está configurado para dizendo que essa escada tem que ter um espelho máximo, um degrau máximo de 17,5. Mais do que isso ele não vai deixar calcular. Aqui está dizendo assim, ó, tenho 7 criados, quer dizer, 7 espelhos feitos. Faltam 12. Então, vindo para a direita, ó, faltam 11, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esse é o ponto que o Revit calculou para ter 30 centímetros de pisada e no máximo 17,5 de espelho. Chegou aqui, ó, ele não deixa mais, senão eu passaria do nível de cima. Então é aqui que é o meu ponto final. Cliquei. Já está calculado, vou concluir. Pronto. A partir desse momento, o Revit transformou aquele desenho... Eu nem precisei pedir. Ele já transformou aquele desenho, aquele croquis, em desenho técnico. Voltou? Eu vou piorar. Eu vou fazer um corte para vocês aqui. Corte em escada, meu, é muito chato. Era. Corte. Cliquei. Nível de detalhe. Puxa, uma coisa que eu não falei para vocês. Vocês estão vendo que no degrau tem umas achuras de concreto? As achuras de concreto estão desse tamanho, porque se fosse menor do que isso, na hora que eu plotasse, isso aqui está não para 100. Na hora que eu plotasse, ia ficar muito junto a achura. Então isso aqui é a escala da achura para 1 para 100. Agora, se eu quisesse mudar de escala, eu quero 1 para 10, fazer uma escada desse tamanho. 1 para 10. Saio da 1 para 100 e clico na 1 para 10. Não. Quando eu fiz isso, o Revit teve que arrumar várias informações. No AutoCAD, eu teria que ter feito o quê aqui? Arrumado os layers, as espessuras de linha, o CTB. Se tivesse texto, eu teria que arrumar o texto. E se tivesse essa achura, eu teria que ter mudado a escala da achura, concordam? No braço. Vou dar um zoom. A minha achura diminuiu. Então essa achura, na 1 para 10, ela é plotável. Se eu tivesse feito esta achura na 1 para 100, ficaria um desenho preto. Aí não ia dar certo. Tá, falamos de escala, é mais ou menos isso aqui. Próximo tipo de escada, escada em L. Vamos lá, pavimento zero. Escada por croquis. Este ponto até este ponto. Aqui eu vou fazer a curva, o L. Como eu estou desenhando pelo eixo da escada, eu vou pegar o eixo, que é esse ponto de intersecção, e puxar para baixo. Na hora que eu puxar, ó, veja como eu fiz o patamar, ele vai fazer sozinho. Cliquei. Pronto. Isso aqui é uma escada? Sim ou não? Não, isso aqui é um croquis. É o que vai ser escada. Só vai virar escada quando eu concluir esse comando aqui. Ó. Concluir. Olha lá. Vou fazer um outro corte. Pior esse, olhar para baixo. Assim. E vou abrir o corte. E para piorar,
E assim, acho que eu já estou em cima do horário, né, pessoal? Para piorar, eu vou acabar com a helicoidal. Helicoidal é mais chatinha de fazer. Escada por croquis, tá? Só que ao invés de fazer uma escada linear, eu vou fazer uma escada curva. Clico num ponto qualquer, mostro o raio, vamos fazer com I10, assim, 1,10, pronto. E agora aquela história, 1 degrau, opa, volta, aqui. 1 degrau, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, é o lugar que eu tenho que parar para vencer esse pé direito. Cliquei. Ah, não acredito. Conclui. Esse ponto, agora eu vou fazer um corte pior, assim. Aqui. Lembrando que isso aqui está em 3D. Vamos lá. E eu vou aproveitar e fazer nossa câmera perspectivada para o cliente entender que é desta forma que vão ficar as escadas dele. E vou renderizar. Pessoal, é só isso. Eu não, assim, é só um pouquinho, só para vocês entenderem mais ou menos aonde é possível chegar com o Revit. Dá para fazer muito mais coisas. Dá para pegar, por exemplo, fazer um pavimento tipo e multiplicá-lo, fazer um prédio, etc. Mas hoje não vai dar tempo. Cadê o Iago? Iago? Tá lá. Pessoal, a gente veio aqui hoje para divulgar o software. Quem tiver interesse em fazer o treinamento, por favor, fala com o Iago. Ele vai ficar responsável para fechar essas turmas. Fechando turmas aqui, a gente consegue mandar o instrutor para cá. Vocês não precisam ir lá para Londrina. Certo? Tá? Acabamos de ganhar mais 15 minutos, infelizmente para vocês. Vamos lá. Agora, então, isso aqui era o básico. Então, agora eu vou partir para o hardcore. Vamos lá. Estão preparados? Então tá. Isso aqui era o básico do básico do básico do básico. Joguei fora tudo, começando do zero. Jogar fora esses cortes aqui, que não serve para mais nada. Deletar. Okay. Pessoal, é possível trabalhar também com formas orgânicas no Revit. Eu consigo fazer conceitos volumétricos e depois disso transformá-los em desenho técnico. Vamos ver como que eu vou fazer. Eu vou tentar fazer um estudo preliminar em 10 minutos. Vamos ver se vai dar certo, de um prédio de 25 andares. Não torçam contra. Torçam a favor para dar certo. Vamos lá. Aba, massa e terreno. Então, massa conceitual. Vou criar uma nova massa no local. Nesse local aqui. Vou colocar aqui volumetria. Pronto. Vou imaginar o seguinte. Nessa volumetria minha, eu vou ter um embasamento. Vou colocar um embasamento, então, de 25 metros por 25 metros. Tá lá. Certo? Depois eu vou transformar. Nesse embasamento vai ter 2 andares e eu vou colocar daí um edifício comercial e um hotel, por exemplo. Então, o meu edifício comercial, vou fazer aqui assim, vai ter mais ou menos esse tamanho aqui. E o meu hotel vai passar cruzando ele aqui. Ctrl Z, não posso ter linha sobreposta só, senão dá zica. Apaga aqui. Apaga aqui. Tá. E eu vou colocar, sei lá, um auditório aqui na frente. Pronto. Tudo isso no embasamento. Isso aqui, por enquanto, não é nada. Se eu abrir aqui o 3D, ó, apenas
linhas. Mas eu vou começar para o Revit dizendo o seguinte. Aqui o meu edifício comercial, eu vou querer que ele tenha 25 andares. Então, eu vou ter uma altura deste volume de 75 metros. Nossa, ficou muito grande, né? Fazer com menos. 60. Tá, vamos deixar assim. Do lado, então, esse é o meu edifício comercial. Então tá bom, edifício grande. Aqui do lado, eu vou transformar esse cara aqui num hotel. E o meu hotel vai ter 21 metros de altura. Tá? Essas horas falam assim, poxa, o SketchUp é legal, porque no SketchUp eu consigo fazer o push and pull. No Revit também. Eu posso escolher por face, posso escolher por aresta, ou por vértices. É daí que vem o nome vértice. Mas eu não quero um negócio mais conservado. Vou aumentar só aqui o tamanho desta face. Ao invés de 6, eu vou colocar 9. Pronto. Beleza, uma encorpada no meu elemento. Esse cara aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar 6. Isso aqui não é arquitetura, isso aqui não é nada. Isso aqui é apenas um estudo volumétrico. Aqui na frente vai ter um auditório. O auditório eu vou colocar ele com... Fora os dois pavimentos, já vai ter 6 metros, mais o pé direito, vou colocar ele com 9, mais... Tá. 15. Certo? E eu vou fazer um frufru aqui no meu hotel. Assim, meio em balanço. O meu embasamento, criar forma. Falei que tinha 2 andares, então vou colocar aqui 6 metros. Certo? Aqui passou um pouquinho, volta um pouquinho. Aí, agora ficou melhor. Tenho isso aqui, o embasamento ficou muito pequeno. Vou aumentar esse cara tanto aqui. Vou aumentar esse cara um tanto para cá. Bom, vai dobrar o tamanho, mas isso aqui é um estudo, não tem problema. Um pouquinho para cá. E aqui fica rente ali. Então, isso aqui ficou o meu projeto. Aumentar um pouco essa face aqui também. Pronto. Eu só vou precisar também, antes de continuar, eu vou unir este volume com este volume para tirar aquele excesso. Esse volume com esse volume, esse com esse. Pronto. Agora está tudo sem volumes extras sobrepondo. Concluir essa massa. Vou até deixar transparente para vocês verem que não tem nada dentro. Vou colocar aqui, ó, transparência, sei lá, 30%. Mais. Transparência, 50%. Pronto. Ó, tem nada lá dentro. Se eu der zoom aqui, ó, eu não tenho espessura, não tenho nada. Certo? Não tinha. Vou pegar uma fachada qualquer, ó, só para estudo já dá, isso aqui já é um SketchUp da vida, concordam? Volumetria. Vou pegar também esses meus pisos e vou copiar uma vez. Vou arrumar o nome, que esse meu template está meio... Preciso sempre arrumar e esqueço, mas está aqui, pavimento 3. Aí eu vou copiar daqui até aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, tá louco, vou fazer mais rápido. Array de 10 com essa distância. Não, de 11. Beleza. Tenho lá, deu 20 andares. Como eu falei, eu fiz a volumetria. Isso aqui não é arquitetura, mas eu consigo extrair informações deste modelo aqui. Ó. Uma delas é, eu vou clicar nesse elemento e vou pedir para o Revit
fazer para mim gerar pisos de massa. Cliquei. Desses pisos. Não sei se vão dar muito valor para isso, mas na hora que eu der OK, ele fatiou todos os meus andares. Isso aqui é uma economia de tempo absurda. Até para você falar assim, ó, tá, o quinto andar, quantos metros quadrados de área deu o quinto andar? Vamos ver aqui. Quinto andar. Eu tenho 285 metros quadrados. Achei que tinha feito um negócio muito grande e pequeno. Mas é isso aqui que eu tenho. Aí no terceiro. 307 metros quadrados. E assim por diante. Porque o terceiro eu pego o auditório também. Mas isso aqui ainda não é a arquitetura. Vai começar a virar agora. Massa e terreno. Piso. O piso que eu vou utilizar vai ser o piso laje de 10 centímetros. De quem? Desses caras todos aqui, ó. Criar seleção. Vamos, deu certo. Vamos passar um corte e ver se deu certo. Pavimento 2, está aqui. Vou passar este corte. Opa, assim não. Este corte. Esse corte tem esta amplitude. Opa, não deu? De novo. Clica ali. Massa e terreno, piso. Selecionar múltiplos. Criar piso. Aqui eu botei errado. Criar piso. Agora vai. Aí. Se eu der um zoom agora, olha lá. Comecei a transformar o que era um modelo, ou um volume, em uma arquitetura. Vamos ver o corte. Agora o corte, agora tem espessura. Nível de detalhe alto, vou deixar as linhas finas, apenas para vocês verem. E ele pegou e fez todos com a sua área. Seleciona todos eles. Eita, nós. E muda para o concreto. Agora, é isso que eu queria. Todos os cortes estão sendo feitos ao mesmo tempo. Agora, começa a mudar um pouco a situação. Aquele era um desenho básico, isso aqui é um desenho mais avançado, totalmente possível ser feito no Revit. Vou transformar agora algumas faces dessas aqui em paredes de alvenaria. Vamos ver lá. Modelo por face, parede. A parede que eu quero é uma parede chamada 15 centímetros, ela tem 15, ela tem reboco de um lado, alvenaria, e reboco do outro. A face do objeto, essa face aqui, ó, é a face interna da minha parede, o restante é para fora. Cliquei, ó. A face, tá. O meu hotel. E o meu auditório, eu vou deixar a parte de dentro só transformada em alvenaria. Ó. Depois eu vou mostrar a planta, como está ficando. E o meu embasamento eu vou fazer todo em alvenaria. Alvenaria, alvenaria, alvenaria. Feito isso, vamos ver o primeiro corte. Começando a tomar cara de alguma coisa. Essa parede aqui vai ficar mais interessante ainda quando eu transformar em parede de vidro. Fazer um outro corte aqui agora. Corte daqui até aqui. Minhas paredes. Então assim, eu estou saindo do SketchUp, porque eu tivesse que pegar... O problema do SketchUp é, a gente faz a volumetria, etc, faz até o render com o V-Ray se precisar, só que na hora que vai para o desenho técnico, o máximo que eu consigo fazer é exportar as linhas, só que elas saem no AutoCAD tudo com layer 0. Concordam? Né? Aqui não, eu estou utilizando aquele modelo que eu fiz e transformando num desenho técnico. Aí que a gente ganha bastante tempo. Mas continuando. Eu fiz os pisos, as lajes e fiz as paredes. Vou fazer agora a pele de vidro.
sistema cortina. Deixa eu configurar. Ó, eu vou falar que no eixo 1, na vertical, eu quero painéis de vidro de no máximo 2 metros. Então vou colocar aqui o espaçamento máximo de 2 metros. E no eixo 2, que são os horizontais, eu quero a cada 3 metros, porque é meu pé direito. Então, distância fixa de 3 metros. Vou colocar alguns montantes nesse negócio. Agora estamos chegando, eu vou até salvar isso aqui. A gente chega no momento crítico, que pode ser que trave. Salvei. Pronto. O que vai acontecer? Ele vai ter que calcular agora. Eu vou falar para o Revit. Revit, essa face aqui, ó, ela é toda em pele de vidro. Mas, então, Ctrl, mas essa aqui também é em pele de vidro. Pior, esse cara também. Opa, esse não. Só. Esse aqui e esse. O Revit vai ter que calcular agora como seriam os montantes para sair lá de baixo, para chegar até lá em cima com os painéis de 2 metros por 3. Então demora um pouquinho mesmo. Criar sistema. Volta. Tá. Beleza. Fez. Depois que ele fez, se eu for nos cortes, vamos ver os cortes. Meus montantes. Vou pegar, abrir aquele outro corte. Ah, tá. Não vai aparecer ainda, que eu vou ter que acabar a modelagem antes. Aí eu jogo fora a massa e ele aparece os desenhos técnicos. Continuando. É o último que falta. Telhado. Telhado quando não tem mais nada para cima. É a última face da minha massa. Eu vou fazer telhas. Quer dizer, um telhado de laje. Aqui, nessa face vai ter um telhado de laje. Nessa face, nessa e nessa. Criar telhado. Beleza. Feito isso, agora eu posso jogar fora. Vou filtrar isso aqui que eu fiz. Vou jogar fora a massa conceitual. Beleza. Eu mostrei isso aqui nos treinamentos que a gente teve? Não, né? Isso aqui era mais pra frente. Ah, a cara dele. Isso aqui é para poder vir aqui, porque tem uma coisa a mostrar, né? Tivesse mostrado tudo. Aí eu vou voltar então nos cortes. Ó, os meus montantes, etc. Dá para piorar? Dá. Dá para fazer agora um pavimento tipo, replicar esse pavimento tipo por vários andares. Tudo que você editar em um, dá para editar no outro. Eu não sei quanto de tempo. Fazer. Pavimento 0. Ou melhor, o pavimento 2. Aqui. Esse andar aqui. Digamos, vou fazer um negócio mais simples. Vou fazer paredes. Tá? Só que a minha parede vai ser da seguinte maneira. Ela vai até em cima, só que com menos 10, porque tem a laje. Se eu deixar com os mesmos 10, ele vai encostar na laje. Eu vou tirar 10 do deslocamento superior. Opa. Menos 10. Fiz um retângulo. Por exemplo, isso. Aí eu vou fazer mais paredes. Aqui. Os escritórios, sei lá, estou inventando alguma coisa aqui. Aqui. E aqui. Tá muito chato? Ficar vendo outro fazer é meio chato, eu acho. Vou colocar umas portas. Então, tem essa porta, e essa porta ela é espelhada em relação a essa. Essa porta ela é espelhada. Vou fazer aqui. Fazer cópias. CO. Múltiplo. Deste ponto até este ponto. Até este ponto. Até aqui. E assim por diante. Opa! Aqui. Vou salvar tudo. Vou criar um grupo. Nome desse grupo? Pave tipo
1. E esse pavimento tipo, vamos abrir um corte de novo aqui, era o corte 0. Eu vou fazer, ele vai 1, 2, 3, 4. Então eu vou fazer uma cópia desse cara, e eu vou colá-lo alinhado com níveis selecionados, que vai ser o 4, 5 e o 6. O 7 também, talvez. Vamos ver o que agora vai fazer. Droga, fiz um errado no lugar errado. Então, esse não existe. Ctrl X. Esse é um Ctrl V. Então, eu fiz no 4, está no 3. 3. Aqui. Certo. Qual é a vantagem de ter feito o bloco? WT. Deixar um bloco. Nossa, peraí. Vamos fazer o seguinte, fechar tudo por trás, fechar ocultas, pavimento 2, WT. Beleza. Eu tenho em planta e eu tenho em corte. Eu vou editar em um só. Eu não quero mais essa porta aqui, eu quero essa porta espelhada e deste lado. Tá? Mudou aqui. Por que não mudou no restante? Só vai mudar quando eu fechar este bloco a ele. Mais ou menos isso. Chega por hoje. Passar a palavra. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Obrigado pela presença. E qualquer coisa, fale com o Iago. Foi bom? Valeu? Nossa, como melhorou. É mesmo? Que beleza. Tô aqui, ó. Você espera um pouquinho, tá? Ah, tá. Nós agradecemos a sua presença, a colaboração e a contribuição que trouxe para nós. Obrigado. E neste momento convidamos a professora Dani Bononi para integrar uma lembrança em processo de raio-x